Boa noite, internautas. Boa noite, comunidade acadêmica do IFMA Maranhão, Campus Timon. Hoje nós vamos fazer mais um debate para discutirmos o processo de construção das eleições de diretores para o campus de Timon. Nós temos 3 candidatos: Denise Pontes Nunes, que é técnica em assuntos educacionais, professor José Luiz Carvalho Bueno e o professor Rômeu de Souza Neves. Eu sou Walter César, sou diretor de comunicação do Sindicep Maranhão, sou também diretor de política sindical e formação da Condicef, nossa confederação, e é um muito prazer estar com todos vocês e com o nosso processo de construção da educação brasileira. E nós vivemos um momento muito importante, onde a educação está ameaçada, assim como a saúde e todas as políticas públicas. E a educação, nós sabemos que é um elemento fundamental de construção da cidadania, e o Brasil precisa continuar avançando. Nos últimos anos, infelizmente, tem piorado, mas nós precisamos retomar. E o IFMA, os institutos federais no Brasil, que nos últimos anos teve um crescimento exponencial, agora também está sendo ameaçado pelas novas políticas, restrições de recursos, etc. Então, por isso que é fundamental esse debate, para conhecermos as ideias dos candidatos e o que pretende fazer para a defesa da educação pública, para a defesa de um IFMA que tenha políticas de inclusão, porque o IFMA tem um papel fundamental na inclusão de jovens de baixa renda, de jovens negros, da população menos favorecida do nosso estado do Maranhão. O IFMA cumpre um papel muito importante. Então, nós vamos fazer agora o sorteio para definirmos os nomes. Como são 3 candidatos, nós vamos definir a ordem. Essa ordem ela vai valer para todo o processo do debate, né? São 3 candidatos, nós vamos sortear por nome a ordem, certo? Para a gente conseguir. Rafael. Eu vou tentar colocar aqui na tela o sorteio. Ver com o Rafael, você já está compartilhando a tela já aí? Um delay aqui, pode fazer. Então, nós temos aí 3 nomes, né? Denise, José Luiz, Rômeu. Nós vamos sortear aqui para ver a ordem que nós vamos fazer. Sortear. São 3 nomes. Denise. José Luiz. Os nomes foram incluídos conforme a ordem de inscrição que nos foi remetida pelo IFMA. Então, vou fazer o sorteio. Sortear nomes. Está aqui o sorteio, resultado, José Luiz é o A, né? Então, José Luiz ficou como A. Rômeu ficou como B. E Denise ficou como C, que essa é a ordem dos debates que nós vamos seguir daqui para frente. Cadê o primeiro bloco? Então, primeiro bloco, os 3 candidatos terão cada um até 5 minutos para a apresentação. Então, pela ordem de sorteio, nós vamos começar com o professor José Luiz de Carvalho. A palavra é sua, professor. Olá, boa noite. Eu sou o professor José Luiz de Carvalho Bueno, tenho 50 anos, sou filho de uma família constituída de 13 filhos e, com muito trabalho, cuidaram da nossa educação, cuidaram do nosso processo de formação e, dado esse trabalho, eu consegui, juntamente com a maioria dos meus irmãos, avançarmos no processo educativo. O professor Zé Luiz é formado em Geografia, tem especialização em Geografia, tem mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e tem doutorado em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Zé Luiz acumulou profissionalmente muita experiência na rede privada de ensino em Teresina, trabalhou na rede pública estadual do Piauí, trabalhou na rede municipal de Teresina
como professor de geografia. Em 2006, o professor Zé Luiz ingressou na antiga Escola Agrotécnica Federal de Codó e, desde então, atuou na antiga Escola Agrotécnica até 2008, quando então foi criada essa enorme instituição chamada IFMA. E em 2011, o professor Zé Luiz foi removido do campus Codó para o campus Timon. O professor Zé Luiz, além da função primária de professor, desde 2007, ele também passou a auxiliar a gestão da antiga Escola Agrotécnica Federal de Codó, inicialmente na condição de chefe do setor de supervisão pedagógica. Logo depois, ele também acumulou a função de chefe da Coordenadoria Geral de Ensino. Ele também teve, com a institucionalização da antiga Escola Agrotécnica em Instituto, ele passou a chefiar o Departamento de Ensino. Em 2011, nós, ao chegarmos em Timon, fomos convidados a assumir o Departamento de Educação Profissional. Em 2012, assumimos a direção de ensino. Essa atividade nós ocupamos até março de 2014. E toda essa experiência acumulada ao longo desse período é o que nos faz colocar o nosso nome nesse momento, a apreciação da nossa comunidade timonense, no caso específico, a comunidade educativa do IFMA, considerando que esse know-how de experiência como professor, como auxiliar de gestão, conhecedor do Instituto Federal do Maranhão, já que ajudamos a institucionalizar essa grande instituição ao longo do ano de 2009, 2010, é que nos coloca nesse momento com essa intenção de contribuir para que o Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon, possa continuar avançando, mesmo diante de todos os desafios que nós enfrentamos. E aí cabe ressaltar que o professor Zé Luiz conhece o Instituto Campus Timon desde a sua fundação, onde nós construímos, no sentido amplo da coisa, né, todo um processo de estruturação. E, nesse momento, nosso nome ele advém exatamente dessa experiência, advém também dessa capacidade de dialogar, dessa capacidade de ouvir, dessa capacidade de discutir a realidade da nossa instituição, sem que levamos em conta os interesses individuais, sem que levamos em conta a condição individual, mas, sobretudo, que possamos, ou que fazemos ao longo das nossas experiências, o espírito da coletividade superior ao espírito da individualidade. E é exatamente por isso que nós estamos colocando o nosso nome para a apreciação da comunidade. Obrigado. Obrigado, professor José Luiz. Agora nós vamos ouvir o professor Rômulo de Souza Neves, que tem os 5 minutos para dizer por que quer ser diretor da instituição Campus Timon. Professor Rômulo, a palavra é sua. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer ao CINDICEP por essa iniciativa de incentivar o debate entre os campos, entre os possíveis candidatos a cargo de diretor do nosso campus. Para mim, é uma noite de alegria, porque aqui nós estamos festejando a democracia. Esse momento é muito importante para que a gente possa estar escolhendo os novos rumos da nossa instituição. Eu sou professor, mas sou contador de formação, sou mestre em economia e atuei 11 anos da minha vida na iniciativa privada, todos em cargos de gestão. Trabalhei em 2 grandes multinacionais, incluindo a Vale do Rio Doce, assim como a Ambev
adquiri larga experiência nessas duas empresas, além de ter sido gerente financeiro e administrativo do Centro Universitário UNDB, assim como o Colégio Dom Bosco. Sou servidor da instituição desde 2009. Comecei no campus Buriticupu, onde fiquei até 2011, onde me transferi para o campus Pinheiro, e lá, além de exercer a profissão como docente, também fui diretor de planejamento e gestão do campus. Lá, nós pudemos executar diversas atividades na área de gestão, na área de recursos humanos e, principalmente, na área de licitação, que é uma área que hoje nós precisamos dominar para que a gente possa reestruturar o campus Timon. Após a minha saída de Pinheiro, eu vim para o campus Timon. E aqui em Timon eu estou há 5 anos. Feliz. Eu moro em Timon, frequento a comunidade de Timon e vejo todos os dias que o Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon, ainda não cumpriu o seu papel social na nossa tão querida cidade. Vendo essa situação, eu me preparei, eu me planejei e eu procurei, de todas as maneiras, me sentir cada vez mais preparado para assumir esse desafio. Desafio esse que não será fácil, pois nós temos muitos problemas no nosso campus. Mas a nossa intenção é que a comunidade escolar possa nos ajudar, assim como nós pretendemos, acima de tudo, fazer uma gestão participativa e democrática. Eu fico muito feliz nesse momento de estar dividindo esse momento com esses dois profissionais. São profissionais também da área de educação e ontem foi o Dia Mundial dos Profissionais de Educação. Então, eu quero externar aqui o meu boa noite especial para esses profissionais, não só os que estão debatendo, mas toda a comunidade que está nos assistindo. E, nesse momento, eu acredito que, através de um diálogo, porque para mim não será um debate, será um diálogo de ideias, ideias propositivas, que a comunidade possa estar cada vez mais se alimentando de informações para poder escolher o melhor gestor para o nosso campus. Então, eu queria, nesse momento, agradecer mais uma vez a toda a comunidade que está nos assistindo e dizer para vocês, hoje, quem ganha é a democracia. O Campus Timon está saindo vitorioso por estar, através desse canal, tendo essa oportunidade de conversar com todos. Muito obrigado. Obrigado, professor Romeu. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa companheira técnica em assuntos educacionais, Denise Pontes Nunes. O tempo é seu, Denise. Você com a palavra. Seu microfone está desligado, Denise. Isso, agora ligou. Oi. Beleza. Boa noite, novamente. Boa noite, professor Romeu. Boa noite, professor Zé Luiz. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesse debate, né, onde a gente está buscando aí o melhor para o nosso campus. Eu percebo que eu estou aqui entre dois homens, dois colegas de trabalho pelos quais tenho muito respeito, né? Mas essa situação evidencia a pouca representatividade das mulheres em processos eleitorais. Né? A gente observa isso, assim também como de técnicos. O que me motiva mais ainda a levantar essas vozes. Porque eu sou essa mulher, a mulher timonense, é a cidade em que eu cheguei aos 5 anos e aqui eu construí a minha história. Não só uma construção pessoal, mas também toda a minha história profissional, que foi eminentemente na educação, né? Onde eu já atuei em todos os níveis, desde o ensino básico, no ensino superior e até a especialização.
e em modalidades como educação de jovens e adultos, ProEja, educação à distância. E aqui no IFMA, enquanto TAI, eu atuo na educação profissional, onde eu complementei mais ainda a minha formação, sendo mestre em educação profissional e tecnológica. Então, essa minha trajetória, ela me credencia a ocupar o cargo de diretora-geral do IFMA Campos Timon. Mas, além disso, também tenho o meu desejo de contribuir com o desenvolvimento de nosso campus e, consequentemente, da nossa cidade. Tenho uma visão ampla, não só da educação, como de nossa instituição e das múltiplas atuações. E acredito que, nesse momento, ela precisa de uma liderança dinâmica e articulada com a cidade, e que possa mobilizar o nosso corpo docente, os nossos técnicos, os alunos, os prestadores de serviço e a comunidade em geral, para alcançarmos aí índices da qualidade do ensino. E assim é onde eu estou aqui hoje para debater e convido a todos para juntos avançarmos. Encerrou, Tenk? Não. Encerrei. Eu vi lá no... Tinha que era 2 minutos. Não, até 5. Até 5. Você tem até 5. Então, aí é isso, como eu falei, né? Minha educação, eu estudei, minha ensina toda na educação pública, passei pela escola, não só como docente, como já fui gestão, eu já fui supervisora, e no campus eu sou TAI, que é técnica em assuntos educacionais. Então, eu acho que eu sou uma taicente, né? Uma TAI e também sou docente, mas como não tem esse cargo no campus, eu sou só a TAI. Mas na prefeitura do município de Timon, eu atuo como docente. E, assim, a minha primeira escola, que eu fui gestora, mesmo que eu fui diretora, foi, assim, numa comunidade que, na época, era de invasão, né, que chamava em Timon. E lá eu atuei, quando eu cheguei nessa escola, não tinha praticamente nada, era uma escola sem saneamento, uma comunidade sem saneamento básico, muito vulnerável, né? Cidades assim que esses acampamentos, quando as pessoas chegam, todo mundo tem até medo de ir, e eu fui, enfrentei, e nisso a escola hoje é uma grande escola, eu passo por lá, eu vejo assim que eu deixei a minha marca, e depois eu fui ser diretora também em outra escola de Timon. Então, assim, e depois eu fui vice-diretora durante mais 4 anos, depois eu fui para a educação infantil, depois fui para o ensino fundamental, estou no ensino médio, passei pelo superior e também a especialização. Ou seja, eu acredito que eu fui subindo os degraus e pegando experiência aí passo a passo. Então, eu também acho que é muito importante esse conhecimento, né? Agrega muitos valores, e no Instituto eu entrei em 2011 e estou na educação profissional. Ou seja, eu acredito que eu consigo, né, ver todas as vozes, ouvir todos os anseios, todos os desejos de cada uma das categorias. No IFMA, como técnica, eu vejo ali os técnicos enfrentando também seus desafios, querendo ser sua voz ouvida, assim também como os docentes. Então, a gente está aí nesse caminho, buscando ouvir todas as vozes, buscando uma discussão saudável, buscando ali a criticidade, né? Nosso plano de gestão ele está aí, a gente divulgou em alguns canais, e a gente espera também, estamos com o canal aberto para qualquer observação, crítica, ou algo que possa também nos auxiliar, né? Porque eu acredito que a discussão ela não se acaba aqui, somente na campanha, ela também vai além aí quando a gente estiver à frente aí do campus como diretora. Então, boa noite. Obrigado, companheira Denise. Vou ler agora as orientações, as regras para o prosseguimento do debate, tá certo? Primeiro, todos os 3 candidatos, né, se mostraram bastante competentes na apresentação, e explicando aí que teve alguém no chat que questionou, não era 5 minutos, é 5 minutos o tempo máximo que o candidato tem, que era o de apresentação, mas não quer dizer que ele tem que usar os 5, ele pode usar 3, 4, conforme o que ele achar que deve usar, aí a apresentação dele. Do mesmo jeito, daqui para frente, nas perguntas e respostas, tem um tempo máximo que o candidato pode usar. O tempo mínimo é ele que vai dizer conforme a resposta que ele vai dar. Então, vou ler aqui. Segundo bloco, perguntas com tema livre. Neste bloco, o candidato A, que no caso aqui o candidato A vai ser o José Luiz, né? Irá fazer uma pergunta com tema livre ao candidato B, que no caso é o Rômio, que terá 3 minutos para responder, o candidato A, e o candidato A terá mais 1 minuto e 30 segundos para a réplica.
e depois o B terá 1 minuto para a tréplica. Logo em seguida, né, o candidato A irá fazer uma pergunta com o tema livre ao candidato C, que no caso é a Denise, que terá 3 minutos para responder. Aí o candidato A terá direito a 1 minuto e 30 segundos para a réplica, e o candidato C, que é a Denise, terá 1 minuto para a tréplica. No terceiro bloco, né, já o candidato B irá fazer a pergunta para o candidato A, que terá 3 minutos para responder, e o candidato B terá direito a 1 minuto e 30 segundos para réplica e o A 1 minuto para a tréplica. Em seguida, o candidato B irá fazer uma pergunta com tema livre ao candidato C, que terá 3 minutos para responder. O candidato B terá 1 minuto e 30 para a réplica e o C terá 1 minuto para a tréplica. No quarto bloco, né, que aí é o candidato C, que vai fazer a pergunta para o candidato A, que terá 3 minutos para responder, e ele terá 1 e 30 para a réplica, e o A terá 1 minuto para a tréplica. Em seguida, o C vai perguntar para o B, né, que tem os 3 minutos para a resposta, e o candidato C terá 1 e 30 para a réplica, e o B terá 1 minuto para a tréplica. No quinto bloco, que é o bloco de perguntas de internautas, havendo por segmentos, seja de discentes, docentes e técnicos, havendo mais de uma pergunta, será sorteio. Se cada segmento fizer uma só pergunta, então automaticamente essa pergunta será a que os candidatos irão responder, tá certo? É isso que vai ocorrer, então, nesse quinto bloco. E no sexto bloco, aqui serão as considerações finais. Cada candidato vai ter 3 minutos, né, para fazer as suas considerações finais e agradecimentos. E depois o mediador faz o encerramento do evento. Entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas normas? Acho que todos vocês leram, né, que foi distribuído com antecedência. Então, podemos continuar? Estão todos esclarecidos, né? Então, vamos ao bloco 2. Candidato A, que é o José Luiz, vai fazer a pergunta para o candidato B, Rômel. José Luiz, com você a palavra. Ok. Olá, Rômel, professor. Gostaria de ouvir Vossa Senhoria no que diz respeito a de como você pensa em executar e incentivar a disseminação do ensino plural dentro da nossa instituição. A palavra é sua, Rômel. Rômel, está ouvindo? Vamos lá, agora, porque eu tenho, como eu virei o celular, ele ficou difícil para configurar. Vamos lá. A nossa instituição, ela vem passando por sérios problemas. Problemas esses, desde o início, houve um projeto inicial, que era para, em 5 anos, ter 1.500 alunos. Nós estamos 10 anos, nós só temos a metade disso. Então, o desafio ele é muito grande. E a nossa intenção é conseguir a verticalização dos cursos. Através dessa verticalização, nós fazemos todo o projeto pedagógico dos cursos de ensino integrado e também dos cursos superior, que é o curso de biologia. Está em andamento várias comissões para a implementação dos cursos superiores, mas a nossa intenção é reformular para atender uma exigência da própria resolução do Instituto Federal, para que ele possa ficar cada vez mais próximo da nossa realidade local. Com isso, nós pretendemos fazer algumas alterações na sua base curricular, para que ele possa estar mais perto do empreendedorismo e da inovação. É uma tarefa difícil, pois desde 2009 existe essa programação, até o momento ela nunca foi realizada, e a gente pretende sim, assim que assumir o cargo de diretor
geral do Instituto do Maranhão, Campus Timon, chamar a comunidade escolar para poder participar dessa reformulação desses cursos. A nossa intenção é adequar a nossa realidade regional, pois hoje os cursos eles estão muito conteudistas. E nós precisamos de conteúdos mais inovadores e também empreendedores. Encerrou, professor? Encerrou, Rômio? Sei, meu amigo, sei. Ok, obrigado. Então, agora, Sei. José Luiz, sua réplica. 1h30. Vale ressaltar que quando a gente fala de um ensino plural, é importante que a gente conceba o contexto, é importante que a gente entenda que o processo de ensino integrado, ele requer uma fundamentação interdisciplinar, ele requer uma preparação de nossos profissionais, mas ele requer também uma adequação estrutural. E aí eu concordo com o professor Rômio nessa questão de verticalizar, de avançar na oferta, mas é importante, sobretudo, que a gente também prepare nosso grupo de professores, sobretudo, numa perspectiva mais holística de conhecimento da realidade, numa perspectiva de que a realidade ela é muito mais ampla, ela é muito mais dinâmica do que simplesmente formar um técnico em A ou em B. E, nesse sentido, acho que é importante que a gente possa estar influenciando, que a gente possa estar incentivando, sobretudo, que os nossos professores da área técnica tenham uma formação pedagógica, que, inclusive, é um requisito que nós temos dentro da nossa instituição, mas que, infelizmente, nós ainda não conseguimos, enquanto instituição maior, no caso o IFMA, promover esse processo. E, nesse sentido, eu acho que todos nós que estamos aqui... Tempo, professor, encerrou. Obrigado. Obrigado, professor José Luiz. Agora o professor Rômio tem 1 minuto para a tréplica. Seu microfone está desligado, professor Rômio. Falta o tempo dele. Volta. Eu acredito que para que a gente possa tornar mais eficiente é preciso haver comunicação, principalmente nos setores do ensino, entre docentes e alunos, que é uma falha hoje da nossa atual administração. Não existe comunicação. Nós devemos promover no ensino uma ampla discussão sobre a aplicação de metodologias inovadoras, que não existe. A mudança é o aperfeiçoamento das práticas antigas, incompatíveis com as novas tecnologias. Então, a nossa intenção é incluir também os nossos alunos nessas discussões, inovar pedagogicamente no ensino presencial e, principalmente, no ensino à distância e híbrido. Inovar vai ser a palavra-chave da administração do professor Rômio. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora, o professor José Luiz irá fazer uma pergunta, o tema é livre, ele que escolhe, né, o que quer perguntar para a nossa companheira Denise. Com você, professor José Luiz. Boa noite, Denise. Eu gostaria de perguntar à nossa colega Denise, né, como é que ela pensa em fazer para que possamos minimizar os índices de evasão da nossa instituição? Sua palavra, Denise. Espera aí, Denise, 1 minutinho só, que eu vou começar. Seu microfone está desligado, ligue, por favor. Vou começar a contar seu tempo agora. Pode começar. Boa noite, professor. Então, essa pergunta sobre a evasão é uma pergunta muito pertinente, né, no momento em que a gente vê aí, principalmente nesse momento de pandemia, né, as pessoas, os alunos, eles estão aí à frente de novas tecnologias, novas descobertas aí do ensino remoto.
Mas, mais importante que isso, até mesmo a minha pesquisa de mestrado foi baseada na evasão do nosso campus, né, do campus Timon, onde a gente percebe aí que os alunos começam a desistir logo ali nos primeiros módulos, né, no primeiro módulo, porque eles chegam numa realidade totalmente diferente do nosso campus, e por conta disso eles não conseguem, às vezes, se adaptar, e eles começam a deixar disciplinas no primeiro módulo, e assim eles levam para o segundo módulo, e cada vez mais é um acúmulo de disciplinas que viram uma bola de neve, né? Lá na minha pesquisa, o incentivo é realmente as novas tecnologias, ou seja, as tecnologias atualmente, elas motivam os alunos a permanecerem nessa escola. Então, até mesmo entre uma dessas ações é realmente implementar, né, políticas voltadas para o uso das tecnologias como metodologias de ensino. Também é importante a gente trabalhar no combate à evasão. Nós temos o projeto Aprender Mais. O projeto Aprender Mais é um projeto que a gente vai implementar com esses alunos que estão chegando, onde a gente vai fazer cursos de português, matemática, de física e de química, que são os cursos, que são as disciplinas que mais reprovam os alunos ali no começo do ano. E só que essas ações elas vão ser sistematizadas. Todos os anos, com todos os alunos que entrarem, a gente vai estar trabalhando com esse Aprender Mais. Não só para esses alunos do ensino médio integrado, como também para os alunos do ProEja, que também têm uma grande dificuldade, e por conta disso eles acabam desmotivados e acabam abandonando a escola. Então, esse combate à evasão também, eu participei, eu fui, por um bom tempo, eu fui presidente da comissão do combate à evasão e repetência aí no campus. E uma das nossas ações, a gente fez uma pesquisa voltada para saber por que esse aluno se evadia, por que esse aluno estava saindo da nossa escola, e a gente buscou. E a gente vai agora realmente implementar uma política anual, né, de todos os anos, a cada semestre, quer dizer, a gente vai estar buscando esse aluno, a busca ativa desse aluno, para saber por que ele está desistindo da escola, para tentar trazer ele de volta para a escola, e assim a gente tentar aí combater esses índices que eles afetam diretamente na qualidade da nossa educação. Esses alunos, os jovens principalmente, quando eles se evadem, se sentindo desmotivados... Obrigado, Denise, seu tempo já fechou, muito obrigado. Obrigada, professor. Agora, José Luiz tem 1 minuto e 30 para a sua réplica. Essa é uma temática que é recorrente no processo educativo, independente de estar no campus Timon ou não, e é importante salientar que se o nosso índice de evasão fosse relativamente menor, hoje beira a casa dos 20,1%, ele com certeza levaria a gente a ter um volume, professor Romeu, muito maior de estudante, né? O que nos coloca dentro desse contexto a necessidade de pensarmos em políticas educativas que, de fato, possa motivar o nosso aluno não só a entrar no instituto, mas, sobretudo, a permanecer no instituto. Então, se nós tivéssemos um índice de evasão zero, hoje nós teríamos cerca de 1.120 alunos, considerando o número de turmas que nós temos funcionando. Isso faz com que a gente perceba com muita clareza de que as nossas políticas, elas têm que inovar no sentido de que todos nós que compomos essa comunidade educativa nos sentimos responsáveis e, sobretudo, nos sentimos envolvidos na busca não só do acesso, mas, sobretudo, da permanência desse nosso aluno dentro da nossa instituição educativa. E aí, nesse sentido, quando a gente fala nessa coletividade, nós estamos dizendo que não é responsabilidade só do professor. Obrigado, professor. Seu tempo concluiu. Muito obrigado. Educacionais. Obrigado. Professor Denise, você tem agora 1 minuto para a sua tréplica. Começando. Oi. Então, realmente é muito importante a fala do professor Zé Luiz, quando ele diz que precisa integrar, né, todos os outros segmentos da escola.
Porque a evasão, ela não é um problema só do professor, ela não é um problema só do setor pedagógico, ela é um problema que ela envolve ali desde a estrutura também da escola, até mesmo a questão de saúde, a questão de acolhimento, tanto no setor de saúde como no setor de serviço social, ou seja, todos esses segmentos devem estar integrados numa busca para realmente fazer com que esse aluno permaneça na escola. Nós temos também aí como uma das ações da nossa gestão, que é a implementação do projeto de acolhimento. A gente já tem esse acolhimento, a gente recebe os alunos ali quando eles entram, mas a gente quer fazer isso de uma maneira mais sistematizada. Não só de acolher, como fazer com que ele permaneça na escola, que é aquilo que o professor Zé Luiz falou. Não é só garantir o acesso, é garantir o acesso e a permanência desses alunos para que realmente... Obrigado, Denise. Tá, obrigada. Agora nós vamos para o candidato Rômel, que vai perguntar para o José Luiz. E as regras são essas: 3 minutos para a resposta, 1,30 para a réplica e 1 para a tréplica. Então, professor, deixa eu... Não sou eu que vou perguntar? Não, o Rômel vai perguntar para José Luiz. Agora é a vez do Rômel. Você é a última a perguntar, que você é a C. Agora nós vamos para o candidato B, que foi o Rômel no sorteio. Então, professor Rômel, a palavra é sua. Obrigado. Professor Zé Luiz, todos nós sabemos que grande parte dos institutos federais cresceram de forma que não houve um certo planejamento. Não houve planejamento das ações a serem executadas. A maioria deles, eu cito o caso do nosso campus específico, volto a bater na tecla, que não atendeu a meta inicial, mas eu acredito que um dos pontos fundamentais não foi somente a evasão. A evasão, sim, ela interfere, mas mesmo assim não estaríamos com 1.500 alunos, como a lei determinava para os primeiros 5 anos. Mas é fundamental a importância que haja um planejamento. E esse planejamento ele foi falho. E eu vi aqui no seu plano, o senhor detalhou o seu plano e um ponto me chamou muita atenção. O senhor colocou a seguinte proposta: planejar as atividades de compras no início de cada ano, de modo a contemplar o ensino, pesquisa, extensão e administração. De que forma o senhor planeja realizar isso, professor? Obrigado, professor Rômel. Então, agora, professor José Luiz, 3 minutos para a resposta. O planejamento, ele constitui, de fato, uma ferramenta importante. Nós não temos dúvida, professor Rômel, de que ainda é uma ferramenta com certos desafios de aplicação na nossa instituição e no nosso campus não é muito diferente, né? E esse planejamento, ele consiste exatamente em que nós possamos diagnosticar no início do ano quais as nossas necessidades para funcionar de forma mais harmônica e mais eficiente possível a nossa instituição ao longo do ano. É claro que quando a gente fala desse planejamento, nós não estamos falando de que todo esse planejamento ele vem efetivamente a ser executado, porque existem outras variáveis que são necessárias para que o planejamento seja efetivado. Ou seja, nós precisamos ter orçamento, nós precisamos ter financeiro, mas na medida que nós temos um planejamento prévio, implica que a disponibilidade desses recursos, nós ganharíamos tempo no processo de execução. E é exatamente nesse sentido, professor, que a gente acredita que a lógica do planejamento é exatamente uma tentativa de trazer para o presente uma projeção em direção ao futuro. E é exatamente nesse caminho, de que a gente possa, no início do ano, estarmos construindo um cenário do que nós vamos precisar ao longo de todo o ano. É claro que isso não significa que a gente vá ter uma bola de cristal e fazer com que esse planejamento seja efetivado.
Se nós pegarmos, por exemplo, o ano de 2020, a gente foi pego por uma pandemia que não estava dentro do nosso cenário e que muita coisa mudou a rota. Mas, com certeza, esse planejamento não deixa de ser um instrumento extremamente útil nessa lógica de antecipar aquilo que nós gostaríamos de fazer ao longo do ano. E é exatamente nesse sentido que nós buscamos. Nesse processo, significa que todas as instâncias da instituição ela precisa ter essa contribuição em relação a essas necessidades. Ok. Ok. Romeu, você tem 1h30 para sua réplica. Seu microfone está desligado. Planejamento orçamentário, segundo a legislação orçamentária pública, ele sempre é realizado no ano anterior. E ele deve ser obrigatoriamente executado no ano seguinte. Na sua visão, ele tem que ser feito no início do ano. Eu acho que ele vai ter algum tipo de problema. Porque se você for iniciar planejamento no início do ano e depois tentar executar, ele pode trazer sérios problemas. Até porque ele é feito no ano anterior para que seja levantada todas as demandas sobre docente, sobre técnica administrativa e principalmente para a estruturação do campus, para atendimento de todas as necessidades. Então, eu peço que o senhor reveja seu plano e conserte que pode ter sido uma falha, mas o orçamento ele deve ser feito, planejamento, no ano anterior, para que o outro ano a gente possa estar executando, para não chegar no momento de estar faltando material, está faltando material para os nossos laboratórios, faltando os reagentes químicos, faltando materiais para que o professor possa estar trabalhando em sala de aula e também para os executivos executarem as suas funções, para os administrativos. Muito obrigado. Obrigado, professor Romeu. Agora, José Luiz, 1 minuto para a sua tréplica. Sem dúvida nenhuma, Romeu. Nós não estamos deslocando a ideia de orçamento, ou seja, a gente sabe perfeitamente de que a lei orçamentária ela é feita de um ano para ser executada no outro. Isso aí é um olhar reducionista em relação a essa fala. E, por outro lado, é preciso que, quando a gente fala desse planejamento, nós estamos dizendo exatamente de que, se nós vamos desenvolver uma atividade ou vamos ter um leque de atividades ao longo do ano, é que nós nos preparamos para que não chegamos no evento ou nas vésperas do evento com uma preocupação de fazer uma série de aquisições que elas não foram planejadas e iniciado o seu processo originalmente, lá no começo do ano letivo. O orçamento, nós temos muita clareza em relação a isso. Nós sabemos perfeitamente disso. Assim como nós sabemos que orçamento não significa o dinheiro, porque eu preciso de que esse recurso seja efetivamente liberado. Obrigado, professor. Concluiu o tempo. Agora nós vamos, o candidato Romeu vai perguntar para a candidata Denise. Professor Romeu, sua pergunta para a candidata Denise, por favor. Denise, o governo federal ele tem tirado algumas autonomias de alguns órgãos, autarquias e instituições públicas. Qual a sua opinião acerca da redução do número de UASD e como isso afeta a autonomia do nosso campus? Que forma você pretende enfrentar essa questão? Muito obrigado. Denise, você tem 3 minutos para responder. Denise, está me ouvindo? Cadê Denise? Caiu. Ô, dó, Denise caiu. Vamos dar um minutinho para ver se ela volta. Opa, voltou, que ótimo. Você escutou a pergunta que o professor Romeu fez, Denise? Liga seu microfone, por favor. Denise, liga seu microfone. Você escutou a pergunta que o professor Romeu fez?
Você escutou a pergunta? Só escutei o finalzinho. Então, vou pedir, professor, vocês vão me dar licença, por gentileza, aí, a questão está de consideração. Como ela não escutou a pergunta, o professor refaça a pergunta dela, por gentileza. Candidato, nós sabemos que o Brasil está passando por momentos difíceis e o governo está fazendo diversas reformulações, principalmente nas questões orçamentárias. Na sua opinião, queria saber a sua opinião sobre cerca da redução das nossas UASs e como isso afeta a autonomia do nosso campus. De que forma você pretende enfrentar essa questão? Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, Denise, você tem 3 minutos. Pode começar. Oi, professor. Então, professor Romeu, realmente esse corte de verbas, né, a gente está passando aí nesse momento, principalmente nesse governo, né? Eu imagino muito assim que essa questão de orçamento que a gente trata ali sobre o nosso campus, né? Também temos a reitoria que pode estar nos dando apoio, está nos assessorando sobre isso, mas assim, para dar um apoio, né? E também temos os técnicos, né? Há questões aí que a gente tem toda uma participação, que a gente pode contar aí com todos os técnicos que a gente tem aí de economistas, nós temos os contadores, nós temos toda uma equipe técnica que pode sim estar trabalhando e estar nos dando aí opções de como se trabalhar com isso. E, assim, para dar apoio, né, fazer de acordo com a lei, esses cortes, realmente, a gente dorme com a MP, aí acorda com o TMP, há cortes dos gastos, então, assim, há todo um planejamento, como vocês estavam falando aí, que a gente faz, né, no ano anterior, como o professor Zé Luiz falou, e hoje a gente nem tem certeza se realmente vai ter esses recursos para estar colocando nossas ações e os nossos projetos em práticas. Mas eu espero, assim, eu sempre conto, como eu falei, eu não sei se, porque como eu fui mãe e criei 4 filhos por um bom tempo, com apenas um salário mínimo, eu vejo que tudo é possível, né? Não é realmente algo que a gente vai realmente trabalhar sem recursos, claro, né? Mas eu acho que a gente pode buscar, a gente pode estar vendo outras oportunidades, buscar juntar reitoria, buscar juntar parcerias, né? Assim, diante dessas unidades gestoras, para a gente estar realmente tentando trabalhar esse corte e esses recursos escassos que cada vez mais estão chegando aos nossos campos e afetando diretamente realmente aí na execução, né, dos nossos projetos. Mas eu acredito que, como eu sempre falo, né, eu sou esperançosa, né, não sou otimista e nem pessimista. Então, eu acredito professor Léo, eu acredito que a gente possa, sim, estar resolvendo isso, como eu falei, né? Não só através de buscar esses recursos também, de buscar ajuda com a reitoria, porque a reitoria também está para nos dar esse apoio, e também com o nosso quadro de técnicos que são excelentes profissionais. Então, eu acredito que a gente consiga, sim, resolver, e, como eu falo, né? A gente faz um plano, mas o plano ele é flexível, então ele pode, muitas vezes, também a gente pode tentar articular com os outros campos. E, como eu falo, a gente não está sozinha, nós somos uma rede, né? Como a gente já mesmo sabe. Então, essa rede ela é uma rede de proteção também, a gente deve buscar parcerias, deve buscar aí junto a toda a questão de articular, né, com esses outros campos, de articular com a reitoria e de articular também Obrigado, com os Denise, nossos o tempo já concluiu. maneira de conseguir a unidade gestora. Acabou? Encerrou. Muito obrigado. Obrigada, professor. Romeu, você tem 1h30 para fazer a sua réplica. Pode começar, Romeu. Atualmente, o Campus Timon ele não possui o AS de licitação. Há mais de um ano, o campus perdeu esse poder, e ele perdeu não só porque passou 10 anos sem efetuar um pregão eletrônico, que é a principal modalidade de compra de uma instituição pública, mas ele perdeu porque ele deixou de responder um questionário junto ao Ministério da Economia. Saiu uma portaria de diminuição das UARs, e essas diminuições elas foram feitas principalmente por locais que tinham inatividade no setor de compras. Infelizmente, o nosso campus, não sei qual motivo, não respondeu nenhum questionário para tentar justificar a permanência.
Hoje, atualmente, para que a gente possa conseguir os nossos equipamentos, os nossos materiais, nós precisamos estar encaminhando o processo de licitação ou para Codó ou para Caxias. Agora eu penso o seguinte, se seu vizinho vem na sua casa e pede para comprar, para você fazer a sua mercearia, você vai dar prioridade para fazer a mercearia da sua família, do seu vizinho. Essa é a situação do Campos Timon. Então, o que eu pretendo, na verdade, é tentar, junto ao Ministério da Economia, resgatar nosso ASE, porque a nossa lei diz que nós temos autonomia financeira. E o que eu quero é fazer um trabalho forte. Obrigado, professor. Seu tempo encerrou. Denise, você tem 1 minuto para a tréplica. Pode começar. Olá, professor Romo. Realmente, né? Antes das chamadas unidades gestoras, né? Que antes nós tínhamos essas unidades gestoras, mas agora a gente vai buscar, principalmente aqui nos nossos campos da região dos Cocais, né? Eu acredito que esses recursos, assim, a gente diz que não tem, mas eu gosto muito de fazer aquela analogia. Se você tem um carro e você pode pegar carona, às vezes é mais prático e mais rápido você pegar carona para você tentar resolver os problemas da instituição. E isso a gente pode também, aí, através das instituições, não só dos institutos, mas também através até mesmo das universidades federais. A busca por essa parceria aí, financeira, orçamentária e financeira. Os pregões, né, que é uma modalidade mais fácil da licitação para os servidores, para os órgãos públicos, eles, como você falou aí até numa das suas falas, né, em algum lugar, que realmente a gente primeiro precisa fazer o dever de casa, fazer toda a atividade. Obrigado, Denise, seu tempo encerrou. Muito obrigado. Obrigada. E agora é sua vez, Denise, de fazer perguntas. Você vai começar perguntando para o candidato A, que no caso é o José Luiz. Então, faça a primeira pergunta para o José Luiz. Boa noite, professor Zé Luiz, novamente. Professor, uma das nossas bandeiras, né, que eu vou estar trabalhando enquanto diretora do campus, é a integração das ações dos campos com a comunidade. Eu acredito que isso seja muito importante, e não somente por meio do ensino, mas também pela pesquisa e extensão, como também através de parcerias. Só que essa integração, eu acredito que ela não deve ser restrita somente à nossa zona urbana, pois temos na zona rural também aí uma extensão muito grande, né? Para você ter uma ideia, nossa zona rural ela é do tamanho da cidade de Teresina e tem mais de 30 mil habitantes, do qual quando eu sempre que vou à zona rural, eu pergunto alguma coisa sobre estudo e eu percebo que eles são ressentidos, né? Com falta de políticas voltadas realmente para as suas necessidades. Então, eu queria saber qual a sua visão sobre isso, né? E que ações você pretende implementar. Haja vista, né, que a gente sabe que promover o desenvolvimento local é uma das finalidades dos institutos federais. Professor José Luiz, 3 minutos para a resposta. Obrigado, Denise, aí pela interrogação, né? E, de fato, a gente tem o seguinte, o Instituto, ele tem que alcançar todas as suas áreas de influência. E nós somos um campus que, por natureza, já nascemos com eixos a serem trabalhados. E esses eixos, eu acho que eles têm como contribuir, sim, para a comunidade timonense, e essa contribuição ela pode se dar tanto pela pesquisa, que representa um espaço do diagnóstico, quanto pela extensão, que seria exatamente a saída do Instituto para além do seu muro. E de que forma a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso se nós pegarmos o eixo de gestão e negócio, por exemplo, para trabalhar a ideia de comunidades rurais no processo de empreendedorismo, no processo de inovação com a produção agrícola, ou com a comercialização desse produto. Nós podemos, e agora, por exemplo, durante essa pandemia, o nosso campus, através do NEABI, descobriu, por exemplo, que nós temos comunidades quilombolas e que há um espaço para a atuação da nossa instituição. Então, a gente tem um leque de possibilidades
para atuar, e a gente precisa também ter a clareza de que a nossa função é estar dando esse suporte, é buscar atingir o máximo possível, sabendo que nós temos as nossas limitações, sejam elas do ponto de vista de recursos humanos, seja ela do ponto de vista de recursos financeiros, mas é necessário que nós tenhamos essa preocupação de irmos até essas comunidades. E aí nós podemos, por exemplo, fazer com que essas próprias comunidades se sintam vindo para o nosso instituto. De que forma a gente pode fazer isso? Acho que você lembra, por exemplo, que durante o ano 2011, 2012, a gente tinha uma política de ir até as escolas e trazer os alunos para conhecer a nossa instituição, que era uma das formas que, naquele momento, a gente gostaria que a nossa visibilidade chegasse até essas comunidades, né? E aí, nesse contexto, a gente tem, por exemplo, as comunidades Piranha aqui próximo, que é uma comunidade que carece da nossa ajuda, que carece do nosso apoio, e que tem produção agrícola que a gente pode, por exemplo, inserir dentro de uma cadeia produtiva local, ou de um arranjo produtivo local. Então, é importante que a gente consiga canalizar essas conexões. É importante que a gente consiga fazer isso. E aí, uma coisa é certa, nós somos, nesse momento, convidados a fazer isso e de maneira efetiva. Obrigado. Obrigado, professor. Denise, você tem 1 minuto e 30 segundos para a sua réplica. Pode começar. Denise, seu microfone está desligado. Alô, Denise? Oi. Você Alô? tem 1 minuto e 30 segundos para a sua réplica. Pode começar. Sim, a fala do professor Zé Luiz foi muito importante e até me levou, professor, bem o início ali do campus, onde a gente visitava também as escolas, não só da zona urbana, mas da zona rural, para divulgar o nosso seletivo, e estava sempre ouvindo realmente aí o pessoal na zona rural. Mas, assim, a gente também tem implementações, né, de não só ir nessa época da divulgação do seletivo. A gente precisa, né, conversar mais também com essa zona rural, escutar a zona rural, saber quais são os problemas, quais são os anseios, o que eles esperam, né, até mesmo do nosso campus, enquanto instituição de ensino, pesquisa, extensão. E, assim, a gente vai buscar também nas nossas ações, estar realizando reuniões sistemáticas com os diretores dessas escolas, né, localizadas na zona rural. Ofertam também o ensino do 9º ano para orientar como que esses alunos consigam chegar no nosso campus, né? E não só também, mais uma vez, a gente vai lá na questão da contribuir também com o preparo desses alunos para entrar nas nossas instituições, na nossa instituição. E, voltando a falar também, não adianta só a gente garantir esse acesso, né? Trazê-los para a nossa instituição sem dar a qualidade do ensino e qualidades e ações para que eles permaneçam nessa escola, né? Realizar também cursos de curta duração. Obrigado, Denise. Encerrou seu tempo. Os arranjos locais. Obrigado, Denise. Professor José Luiz, 1 minuto para a treva. Pode começar. Então, é nesse sentido que a instituição ela deve contribuir para o desenvolvimento local, exatamente fazendo com que suas atividades sejam não só incorporadas, mas vivenciadas no cotidiano dessa comunidade. Consequentemente, é necessário que a gente atenda a essas duas demandas, a demanda rural e a demanda urbana. E aí é necessário, de fato, que se faça ações que venham a auxiliar essas comunidades em relação àquilo que são suas necessidades. E, portanto, não há como fazer algo que não esteja dentro desse processo de conexão. E aí é importante os estudos sobre os arranjos produtivos locais para que a gente possa se enquadrar de maneira mais efetiva dentro dessa realidade. Obrigado, professor. Denise, agora você de novo, agora você e o Rômel. Você vai fazer a pergunta para o professor Rômel. Pode começar, Denise. Certo. Alô, Denise. Professor... Meu Deus do céu. Tá ligado, não tá não? Alô? Nós estamos te ouvindo, Denise. Pode fazer a pergunta para o professor Rômel. Ah, tá.
Professor, nós vivenciamos, né, na nossa instituição muitos desafios, né? Acredito que entre eles também eu destaco aqui a baixa integralização no tempo previsto, né, em nossos cursos. No ensino médio integrado, dos 159 alunos que entraram em 2015, somente 85 concluíram no ano de 2017, né? Ou seja, somente menos de quase 50% somente concluíram no tempo certo, que é o tempo de 3 anos. Então, o que representa pouco mais aí, né, de 50% dos nossos alunos. Eu acho um número muito pouco para a quantidade, né, de 150 alunos. Enfim, como você vê a atuação docente, né, como você compreende isso enquanto docente, e quais as estratégias você considera viáveis para minimizar, né, o impacto desses índices na nossa instituição para a vida desses jovens, que a gente está ali conversando com eles diariamente, e a gente, quando ele percebe, conclui, né, que quando eles não terminam no tempo previsto, eles ficam desmotivados e abandonam a escola. Junto com isso também, a gente percebe que abandonam o sonho, né, de estar concluindo aí uma formação profissional de ensino médio. Professor Romeu, 3 minutos, a palavra é sua. Denise, o ensino ele precisa, na verdade, não só atrair o aluno, mas ele precisa manter e dar suporte para esses alunos. Inclusive, com a inserção no mercado de trabalho. O problema do nosso jovem hoje é porque o nosso jovem ele chega fraco na instituição e não há um trabalho junto ao setor de ensino para que a gente possa criar políticas para dar suporte para esse aluno, de reforço, para que a gente possa trabalhar eles, na verdade, de uma forma que nós precisamos criar ferramentas. Essas ferramentas que elas possam ajudar o aluno a estar inserido dentro do mercado da nossa escola. Mas, para isso, a gente tem que chamar essa questão muitas outras atividades em si, envolver o aluno em outras atividades. Hoje, a nossa prática ela está muito voltada para aquela prática somente professor, sala de aula, mas nós temos que envolver os esportes, a arte, a cultura. Nós temos que estar trazendo outros tipos de ferramentas para que a gente possa estar aprendendo o nosso aluno. Eu cansei de participar de conselhos de classe e ouvir reclamações porque existiam alunos tirando nota baixa e queriam ligar os alunos ao esporte. Eu, como esportista, que fui a minha vida toda, o esporte ele é um elo social importantíssimo para manter esse aluno na nossa escola. Talvez, através do esporte, que ele vai se sentir motivado, mas nós vamos ter que trazer o quê? Condições para que esse aluno possa... Professor, muito obrigado, seu tempo já esgotou, muito obrigado. Não, desculpe, professor, 3 minutos, né? Desculpe, professor, pode concluir. Na verdade, tinha dado 2 minutos, eu confundi com 1 minuto e meio. Me desculpe, por gentileza. A nossa prioridade é fazer cursos de nivelamento, é fazer parcerias com instituições privadas para que aqueles profissionais possam estagiar na nossa escola, preparando o nosso jovem, dando nivelamento principalmente para os alunos de primeiro ano, para que eles possam conseguir acompanhar os ritmos de estudo do Instituto. E não só isso, trazer novas ferramentas tecnológicas, trazer ferramentas culturais, desportivas, para que o jovem ele possa sentir engajado dentro do ensino e aprendizagem. Muito obrigado. Obrigado, professor, e mais uma vez, desculpe. Denise, você tem 1 minuto e 30 para a sua réplica. Professor, só em relação ao esporte, né? Nós, como estamos ali, sempre nos conselhos de classe, a gente ouve muito essa questão aí dos professores não quererem realmente, às vezes, né? Não são todos professores, acharem
a questão porque os alunos estavam no esporte, praticando esporte, mas é mais também pela questão da presença, né, da falta ali. Mas eu acredito que os professores são sensíveis assim, a essa causa, né? Às vezes é a falta mesmo de comunicação, de uma comunicação direta com esses professores, de que os alunos estão em competição, de que os alunos estão em viagem. Mas a gente acredita muito realmente no esporte, até quando a gente escuta esses alunos ali nos projetos no acolhimento, e aí a gente pergunta, por que você veio para o nosso campus? Tem aluno que diz, eu vim, professor, por causa do esporte. Eu vejo os alunos daqui saindo, estão nas competições aí, são os melhores. A gente realmente escuta, né? Então, aí a gente tenta falar para ele, né? Que também tem a questão do ensino, tem tudo isso. Mas, realmente, a gente vê que esse canal aí do esporte, ele realmente é um atrativo a mais para esses alunos. E a gente vai também estar trabalhando muito nessa questão do esporte. A gente acredita, a gente sabe, o esporte, ele salva vidas, né? A gente vê aí comunidades inteiras aí que os esportistas que são baseados aí em esportes, a gente vê muita criança que sai de situações de vulnerabilidade por conta do esporte. E realmente também essa valorização... Obrigado, Denise, o tempo concluiu. Muito obrigado. Professor Romeu, você tem 1 minuto para a tréplica. Além do que foi dito, é principalmente necessário ampliar a nossa infraestrutura, criando refeitório, clínicas odontológicas. Nós precisamos colocar um consultório odontológico para atender o melhor nosso aluno, ir atrás de recursos para aumentar a assistência estudantil. Quando eu fui diretor em Pinheiro, em 1 ano eu montei consultório odontológico sem ter dentista, eu montei sala de musculação para dar qualidade de vida não só para o servidor, mas para o nosso aluno. Nós fomos atrás de parceria para arrumar as questões de assistência estudantil para o nosso aluno. Nós montamos um refeitório completo que funciona até hoje. Isso tudo atrai o aluno e faz que o aluno fique em nossa casa. Então, a gente primeiro precisa fazer o dever de casa, arrumar a infraestrutura da escola para que esse aluno ele possa se sentir mais confortável e permaneça conosco. Obrigado, professor. Senhores candidatos e senhora candidata, nós não tivemos nenhuma pergunta, nem do corpo discente, nem do corpo docente, nem dos técnicos. Então, essa parte final, que vocês teriam cada um 3 minutos, nós vamos dobrar o tempo de vocês. Vocês vão ter até 6 minutos, tá? E vocês fazer as considerações finais, os agradecimentos que cada um achar que deva fazer, né? E também, claro, se achar que deva pedir voto, etc., é claro, candidato é candidato, né? E candidato que não pede voto não se elege, isso é natural. Então, também, isso aí é vocês, mas... Né? Então, nós vamos começar pela ordem do candidato A, B e C, vai continuar a ordem. Então, professor José Luiz, o senhor tem até 6 minutos para fazer os seus agradecimentos, suas considerações finais e algo mais que o senhor julgar pertinente dentro do nosso debate. Com a palavra, professor José Luiz. Obrigado. Bem, a gente gostaria primeiro de agradecer a tranquilidade com que nós conduzimos, professor Romeu, Denise, essa discussão, que é extremamente salutar, que é extremamente madura, e eu reforço aqui as palavras do professor Romeu inicialmente, né? Esse é um momento democrático extremamente fértil, Romeu, para a nossa instituição, né? E a gente precisa ter esses espaços, essa diversidade de concepções, elas não significam em nenhum momento rupturas, mas essa diversidade de concepções, elas têm que significar, sobretudo, possibilidades de aglutinação. E acho que é nesse espírito que o professor Zé Luiz colocou a sua candidatura, exatamente nessa concepção de que a instituição ela está acima dos interesses individuais, a instituição ela está acima de cada um de nós enquanto servidor, e que nós possamos nos sentirmos todos imbuídos desse espírito de fazer a nossa instituição crescer, de fazer a nossa instituição avançar. E para isso é necessário que nós tenhamos a clareza de um processo construtivo que ele não se dá em 4 anos.
mas esses 4 anos, ele com certeza tem uma significância positiva, esperamos, para a nossa instituição. Porque quando nós chegamos, e aí eu falo professor, quando nós chegamos no campo em 2011, a gente tinha poeira, no começo do ano nós tínhamos lama, depois nós tínhamos poeira, e agora a gente consegue chegar à nossa instituição sem essa lama e sem essa poeira, a gente já consegue ver alguns sinais. É claro que isso não significa que nós estamos satisfeitos, mas significa, sobretudo, que a gente está conseguindo fazer com que o nosso campo seja povoado, ainda que lentamente. E é isso que nós queremos, povoar o nosso campo e povoar de maneira positiva e crescente. E se observarmos as nossas intenções do ponto de vista de plano, nós estamos exatamente esboçando possibilidades de que a gente possa alcançar as nossas metas. E aí, claro que nós temos uma série de desafios, e eu diria que nesse momento, um dos grandes desafios nossos, ele está voltado, sobretudo, para as relações sociais dentro do campus. Nós precisamos reduzir algumas situações que ainda geram desconforto no cotidiano da escola. E aí, nessa situação, é louvável esse debate, porque ele mostra que nós alcançamos um grau de maturidade extremamente satisfatório, ele mostra que nós estamos preparados para uma pluralidade efetiva de ideias, e não apenas tomar decisões. E aí é importante que nós saibamos que o gestor, ele também, em alguns momentos, vai ter que tomar decisões. E que muitas dessas decisões, elas, às vezes, elas são decisões amparadas, ou quase sempre amparadas na legalidade. Portanto, a gente pede que, nesse momento, possamos estar com muita clareza, e aí é uma questão de experiência, de que nós não vamos, em 4 anos, solucionar os problemas do campus. Mas nós vamos, com certeza, contribuir nesse intervalo de 4 anos para que nós possamos avançar naquilo que consideramos importantes, como a verticalização do ensino. E aí, quando nós falamos de verticalização, eu estou olhando o campus com o pé no chão, no sentido de que verticalizar não significa apenas ter espaço, mas significa ter recursos humanos, e que recursos humanos nem sempre dependem só do campo. Nós estamos diante de uma política ou de uma situação econômica no país que ela é extremamente difícil, e além de extremamente difícil, nós ainda temos uma concepção política que afeta diretamente as nossas instituições. E, portanto, é necessário que qualquer um que assumir essa instituição, ele vai ter uma missão árdua. Ele vai ter a necessidade de ouvir, mas ele vai ter, sobretudo, a necessidade de convocar toda a comunidade a participar de tudo aquilo que nós vamos buscar implementar. Isso por quê? Porque nós vamos estar diante de uma escassez de recursos que é cada vez menor. E é em função de nós termos essa característica do diálogo, essa característica do ouvir, essa característica do participar, do estar no chão da escola, seja, sobretudo como professor, de conhecer o aluno, de saber para onde e de onde veio o nosso aluno, que nós pedimos, nesse momento, que todos aqueles que compõem a comunidade timonense, no caso do IFBA, possa estar avaliando de forma extremamente positiva o nome do professor Zé Luiz e, sobretudo, dizer que no dia 12 de agosto façam a escolha que, nesse momento, a gente avalia como sendo aquela mais preparada para conduzir. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, professor José Luiz. Professor Rômel, agora a sua palavra, até 6 minutos. Com o senhor, professor. Queria, nesse momento, dizer para vocês que o meu sentimento é de alegria. Estou feliz porque nós estamos finalizando
um processo democrático, até o momento com muito respeito entre ambas as partes. E desde o início desse processo eleitoral, eu venho conversando com nossos colegas servidores, nossos colegas alunos, pedindo que nós evitássemos qualquer tipo de conflito. O nosso campus ele precisa se manter unido, ele precisa se unir para que a gente possa crescer juntos. O desafio é enorme, nós teremos um desafio muito grande. Mas eu, como um cidadão, morador de Timon, que ama essa cidade de coração, eu acredito que nós temos um poder social muito grande e nós ainda estamos muito longe de atender essa comunidade que tanto precisa do Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon. A minha intenção não é ficar 2 mandatos. A minha intenção é ser diretor por um mandato, ser um diretor para arrumar a casa, iniciar o trabalho que deveria ser feito há muito tempo atrás, é de colocar o campus no planejamento, num rumo certo, para que possa fazer esse nosso jovem que está nos assistindo aqui, possa realizar os seus sonhos. Esses dias estão sendo bem difíceis, e eu quero agradecer muito a minha esposa, que está do meu lado todos os dias, que tem me dado força. Eu não montei grupo, eu não quis grupo, porque eu quero um campus unido. A minha gestão ela vai ser participativa e colaborativa. Eu me coloco à disposição nesse momento para resgatar o amor dos nossos profissionais, da nossa comunidade pela nossa instituição. Hoje, a sensação que eu sinto quando eu entro no IFMA é que o IFMA está se acabando, porque as pessoas não se falam, as pessoas não comungam da mesma ideia, e nós precisamos se unir através do amor, o amor ao próximo, amor ao nosso colega de trabalho, amor àquelas pessoas que nos cercam, os terceirizados, a nossa comunidade, e principalmente para você, nosso aluno. Esse professor Rômel, ele está dando o nome dele, colocando toda a sua experiência na parte administrativa para que ele possa ajudar você a realizar o seu sonho. Um jovem ele precisa sonhar para ele atingir os seus objetivos. E a educação é a maneira mais eficaz de um jovem atingir o seu objetivo. Então, eu quero pedir para você que está nos assistindo, confie, acredite, vote no professor Rômel. O professor Rômel vai lhe ajudar a realizar o seu sonho. Eu estou muito feliz nesse momento de estar aqui passando a minha mensagem para você. E mais feliz ainda porque eu recebi depoimentos de amigos que trabalharam comigo há 20 anos atrás. E todos eles falaram a mesma coisa, da minha competência, da minha honestidade, da minha busca constante por resultados positivos e, principalmente, do meu lado humano. E eu quero trabalhar com a minha comunidade usando não só as minhas características de busca de resultado, mas as minhas características humanas, que é para poder trazer a minha comunidade para que ela possa crescer junto conosco. E eu prometo para vocês, como o professor Carlos César falou numa reunião, comigo, Jaqueline e Zé Luiz, eu não tenho dúvida que se o professor Rômel for o diretor, o Campus Timon vai evoluir, vai estar em outro patamar. Porque se ele tivesse ficado em Pinheiro, onde ele iniciou o trabalho, eu não tinha dúvidas que Pinheiro hoje seria a referência no Maranhão. E é essa referência que eu quero tornar Timon. Fiquem com Deus, um grande abraço e que todos tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado, professor. Agora vamos, você, Denise, a palavra é sua, querida companheira Denise. Você tem até 6 minutos para suas considerações finais, agradecimentos, pedir voto, né, o que você julgar importante. Pode começar. Esse momento, né, que a gente está passando aí, todos os alunos, professores, é um processo difícil de adaptação no nosso campus, por conta aí do ensino remoto emergencial.
Eu acredito que foi imposto, né, pelo momento atual, em decorrência dessa pandemia, processos aí que aceleraram a transformação digital de nossas escolas, e os professores estão aí sentindo-se pressionados, né, até por eles mesmos, profissionais da educação e alunos, né? A gente está aí num momento realmente muito difícil, e também no cenário atual, que evidenciou aí a importância da pesquisa, né? Você vê aí, haja vista a busca pela cura, né, aí da vacina do Covid em nossa instituição, né? A pesquisa é um dos pilares, devendo ser indissociável, e a gente precisa buscar essa indissociabilidade da pesquisa, do ensino, da extensão. E eu acredito, sim, que nós estamos realmente num momento difícil, que a gente deve discutir não só o nosso campus, como vários outros, como toda a comunidade, ouvir suas vozes, ouvir os seus anseios, né? A discussão também de gênero é ampla, a gente precisa colocar essa discussão na mesa, está trabalhando aí, interseccionando com as questões de raça, etnias, de LGBTI, né, entre outros. Então, assim, a gente precisa contribuir para o empoderamento, a emancipação dessas minorias também, na busca por mais representatividade na política. O que eu vejo, como eu falei no início, né, eu, por ser mulher, sou nessa eleição, eu sou a única mulher que estou aí sendo representando, né, as mulheres. E, assim, no âmbito do nosso campus, eu acredito que a gente deve estar discutindo tudo isso, não só orçamento, né? Não só a questão do ensino, eu acho que é todo um corpo integrado. Às vezes eu vejo assim, essa questão de orçamento, de busca, eu acho, claro, né? mais do que válida, mas eu acredito também que a gente deve ver o lado humano, ver o lado do ensino, porque com alunos, eu sei que a escola acontece, né? Assim, às vezes tem escola aí que você vê embaixo do pé de manga, né? A educação, né? O ensino. E a estrutura, claro, ela vai trazer, né, mais possibilidades para que esse aluno permaneça na escola, para que esse aluno se sinta realmente acolhido. E eu, como timonense, como docente, como mulher que sou, como eu acho que mãe também, eu acredito que ser gestora é ser uma mãe, né, é acolhedora, é estar olhando para todos os lados, é para estar vendo o que o campus quer, o que o campus tem que buscar, é uma luta diária, né, e a gente vê pela falta, o orçamento, ele está dificultando o nosso trabalho nesse momento, mas isso é algo que está, não só nos nossos campos, né, mas é algo visto em todos, não só na esfera pública, como também na esfera aí particular. Então, assim, é um momento que todos estão passando. Eu acredito muito na parceria, eu acredito muito no lado humano, eu acredito muito nos alunos, sabe? Eu acho que eles têm uma força, eles são capazes de realmente estar revolucionando essa escola. Eu vejo ali as meninas fazendo cursos de engenharias, né? Mecânica, eletroeletrônica, administração, e eu vejo que elas, porque na minha época só tinha o pedagógico, e agora eu vejo essas meninas aí enfrentando tudo, e eu acredito que elas são a voz também, né, a nova voz que vai trazer para o nosso campus, assim, uma reflexão sobre tudo isso. Os alunos aí de Timon, que eu conheço aí desde 5 anos, eu sou timonense raiz, eu já banhei em Chafariz, eu já banhei no Rio Parnaíba, eu já banhei ali, tentei banhar na piscina da Praça São José, ou seja, eu escuto, eu estou em todos os cantos da cidade, eu conheço de um canto ao outro, apesar de ter crescido muito, né? Quando eu cheguei, a cidade era bem menor, mas o que me faz isso, tudo isso, eu acho que é a força que eu tenho, sabe? Eu preciso retribuir o que Timon me deu, eu preciso retribuir o que o IFMA Campus me deu. Depois que eu cheguei no IFMA, eu cresci pessoalmente, eu cresci profissionalmente, e eu vejo que lá tem grandes profissionais. Aí, quando se fala em orçamento, quando se fala em busca de recursos, a gente tem profissionais ali capacitados, a gente tem o lado humano, temos professores, temos médicos, temos assistentes sociais, temos contadores, ou seja, nós temos, eu acho que assim, uma imensidão. Eu acredito que o campus ele é muito rico em relação ao humano, né? E eu acredito que todos nós, unindo força, ouvindo todas as vozes e participando efetivamente, realmente, do que a comunidade quer, enquanto alunos, até mesmo os pais, né? Tá buscando, a gente tem cursos que a gente vai buscar para trazer o pai para essa instituição, para ele conhecer a instituição, porque às vezes as pessoas se fala muito em cortes e que campus vai fechar, mas gente, quando a comunidade ela abraça a escola, quando a comunidade ela vem para a nossa escola,
ela pode ter uma força muito maior do que o próprio mesmo falta de orçamento. Então, eu acredito nisso. Eu acredito também no amor, eu acredito também na realização profissional, eu acredito que esses jovens ali, tanto dos cursos de biologia, dos cursos do ProEja, que foram um dos primeiros cursos que eu, quando eu cheguei no IFMA, que eu acompanhei, os do ProEja, os de biologia, e depois eu fui andando por todos os setores. Ou seja, eu acredito que eu tenha também essa visão ampla de tudo que aconteceu no campus. Eu cheguei no campus, só tinha as salas lá do fundo, eu varri o campus, eu afastei armários, sabe? A gente construiu aquilo ali, tijolo por tijolo. Então, eu acredito que hoje a gente tem as nossas necessidades, claro, né? Na casa da gente, todo lugar a gente sempre tem que fazer mais, sempre tem alguma coisa quebrada, a gente conserta, quebra novamente, a gente vai buscar. E eu acredito realmente na minha força como mulher, na minha força como Obrigado, professora. Seu tempo encerrou. Educadora. E vote em mim no dia 12, tá bom? Denise, obrigado, professora. Obrigado. Em nome da direção do Sindicep, queremos agradecer ao Instituto Federal, especialmente o campus de Timon, por esse debate. Quero agradecer aos candidatos José Luiz, Rômel e a Denise, que participaram desse debate. Se eu fosse votar, eu não saberia, todos os três se apresentaram muito bem, propostas muito boas, né? Mas cabe lá aos eleitores do campus Timon decidir, né? E eu quero também chamar a atenção dos candidatos que entrem lá na página do Sindicep, leiam o que foi postado no chat, que, embora não tenham feito pergunta, mas postaram bastantes comentários. É importante que vocês, como candidato, vejam os comentários da comunidade, né? Foram mais de 100 comentários, comentando as falas de vocês, né, os projetos, etc., e a situação do campus. Então, é importante que vocês, como candidatos, vejam. Vai estar gravado lá na página do Sindicep. Queremos agradecer a toda a comunidade acadêmica, né, de Timon e do IFMA como um todo. E queremos agradecer a toda essa equipe que tem trabalhado, né, os internautas, etc. e tal, e uma conferência dessa, às vezes a gente pensa que é simples, mas você precisa ter uma equipe por trás de tudo isso. Então, essa equipe começa primeiro também com aqueles articuladores políticos, etc., que estavam. Nosso companheiro professor João Carlos, que é representante do Sindicep no Consup, que está lá na coordenação do processo eleitoral. Companheiro Raimundo, presidente, que participou de toda a articulação do processo para construir esses debates, né? Queremos agradecer a toda a direção do Sindicep, agradecer os funcionários do Sindicep, muito especialmente a nossa equipe de comunicação, que inclusive está aqui ao meu lado o companheiro Niels, que é jornalista, aqui me auxiliando, companheiro Rafa ali na técnica, segurando a peteca, companheiro Ricardo Milan, passou o dia todinho aqui, né, e vai estar amanhã de novo, que nós vamos ter debate amanhã também, né? Companheiro Jean também, que é também da equipe, os outros diretores da área de comunicação, queremos o Torres, o companheiro Marcos Trovão, então toda a direção do Sindicep. Um abraço, muito obrigado, comunidade acadêmica do IFMA, muito obrigado, Campus Timon, e vamos que vamos para decidir a eleição, porque agora a decisão cabe à comunidade. Decidam e decidam bem. Um abraço a todos e muito obrigado.